E acompanhe a leitura da questão de hoje. Com relação à arquitetura e tecnologias e sistemas de informação, julgue o próximo item. Data Warehousing, o principal dispositivo de armazenamento de um computador, é formado pelo processador, pela entrada e pela saída de dados, certo ou errado? Bem, pessoal, para responder essa questão, a gente precisa conhecer o que é, de fato, o termo Data Warehousing, que tem a ver com os conceitos de banco de dados. Por quê? Nós podemos dizer que no conceito, na parte relacionada a banco de dados, Data Warehouse é considerado um depósito de dados, ou ainda um armazém de dados. Como diz o famoso escritor William Inman, que foi um dos primeiros a conceituar o termo Data Warehouse, ele diz que é uma coleção de dados que estão lá orientados por assunto, estão integrados, ele é variável com o tempo, ele não é volátil, isto é, não volátil, e que tem por objetivo dar suporte aos processos de tomada de decisões. Mas vamos entender isso de fato, aqui é só o parâmetro teórico do Inman, mas agora eu quero mostrar para vocês como funciona isso numa base mais fácil de entender. Acompanha comigo. Imagina uma empresa que gera por dia, todo dia, diversos documentos do Word, do Excel, do PowerPoint. Imagina essa mesma empresa tem o seu sistema de gestão de relacionamento com o cliente, o CRM, e também tem um outro sistema que é todo o seu banco de dados operacional, que operacionaliza, por exemplo, as vendas do cotidiano daquela empresa. Essa empresa também tem um outro sistema, que é o sistema de gestão empresarial, conhecido como ERP, e por aí vai. Todos esses sistemas são chamados de OLTP, são sistemas transacionais de processamento online, aqueles que acontecem no cotidiano da empresa, no dia a dia. E a empresa então gera uma enorme quantidade de dados todo dia advindos desses variados sistemas. Aí, essa empresa resolveu trabalhar com Data Warehouse e para isso ela precisa usar antes um sistema chamado ETL, que vai extrair todas essas informações advindas dos sistemas OLTP, dos transacionais, vai transformar isso, inclusive advindas de fontes externas, como das suas redes sociais, por exemplo, vai transformar isso, então esse sistema ETL transforma, ele extrai, transforma e carrega esses dados dentro do depósito de dados, dentro do Data Warehouse. Um Data Warehouse é isso, é um grande depósito de dados que após esses dados serem extraídos, transformados e carregados por um sistema ETL, eles são carregados dentro do depósito de dados e ali esses dados ficam como um histórico de dados da empresa. No futuro, então, a empresa pode realizar análise sobre o depósito de dados através de sistemas conhecidos como OLAP, que realizam a análise de grandes volumes de dados armazenados em Data Warehouse, ou ainda usar sistemas de Data Mining, que é justamente a ideia da mineração de dados, como eu mostro ali para vocês. Data Mining é minerar dados, buscar novas associações em grandes volumes de dados armazenados em Data Warehouse. Então, um Data Warehouse nada mais é do que um grande depósito de dados, como eu disse, ele é orientado por assunto, é integrado, é variável com o tempo e não é volátil. Professor, o que significa não ser volátil? Imagina que quando os dados ficam armazenados no Data Warehouse, agora eles não podem ser alterados, porque eles estão mostrando o que essa empresa era naquele tempo. Por exemplo, imagina um Data Warehouse que armazena os dados de 2 anos daquela empresa. Então, os dados que foram colocados há 6 meses dentro do Data Warehouse não podem ser alterados. Só pode adicionar mais coisas, porque eles refletem exatamente o que era a empresa naquela data, naquela época específica, e é por isso que ele é tão importante, porque aí os sistemas de análise de dados vão analisar os dados armazenados dentro do Data Warehouse, que vão mostrar justamente essa ideia de ser, professor, mas não volátil, mas daí é variável com o tempo. Claro, variável com o tempo quer dizer que tem dentro do Data Warehouse dados de 2 anos atrás, dados de 1 ano atrás, dados de 6 meses atrás e assim por diante. Quer dizer, ele é variável com o tempo, ele mostra o que a empresa é naquele tempo e com isso é possível fazer análise e auxiliar nas tomadas de decisões. E ele também é orientado por assunto, porque, por exemplo, a empresa tem o seu departamento de marketing e o seu departamento de
Transporte. Então é orientado por assunto. Tem uma parte que é do departamento de transporte e outra parte do departamento de marketing. E ali está tudo organizado no que nós chamamos de data marts, que é orientado justamente por assunto. E integrado quer dizer que as informações estão integradas com uma mesma representação para facilitar a integração dentro do Data Warehouse. Mas é isso. O mais importante aqui é saber que Data Warehouse, então, é um depósito de dados, é um armazém de dados que mostra o que a empresa foi e é ao longo dos últimos anos, para fazer análise e auxiliar a tomada de decisões para o futuro dentro dessa empresa. Então, quando a gente volta na questão e analisa, diz lá, Data Warehouse, o principal dispositivo de armazenamento de um computador é formado pelo processador, pela entrada e pela saída de dados. Completamente errado. Data Warehouse não é o principal dispositivo de armazenamento do computador. Data Warehouse é um depósito de dados, é um armazém de dados para armazenar um grande volume de dados advindos de variadas fontes que são gerados em grande volume, em grande velocidade e que ficam transformados pelo ETL e carregados no Data Warehouse para auxiliar no futuro das tomadas de decisão dessa empresa. E ainda continua formado pelo processador, pela entrada e pela saída. Está completamente errado. O certo deveria dizer Data Warehouse é um depósito de dados, é um armazém de dados que armazena um grande volume de dados. Então, errado, marcamos essa. Valeu, pessoal.